Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto do Olhares TV. Esta tarde vamos falar aqui um pouco sobre um tema importante tem sido recorrente ao longo dos últimos anos. Vamos falar sobre a poluição que tem afetado o Rio Tejo e para isso vamos convidar, e já temos aqui o nosso convidado que eu vou introduzir, que é o Armindo Silveira. Muito boa tarde, Sr. Armindo. Boa tarde. Antes de mais, obrigado por tempinho aqui para estar a falar comigo. Sim. Agradeço o convite e estou a ser dispor para poder responder naquilo que puder e que não puder, alguém que responda, que é mesmo assim. Muitas vezes a maior parte das perguntas não somos nós ou não sou eu que posso responder, mas estou disponível dentro daquilo que é o trabalho que eu tenho feito, eu e outros ativistas ambientais, portanto, e por isso agradeço o convite e estou ao dispor. Eu vou começar por dizer, já tivemos aqui o Arlindo, que é conhecido como o Guardião do Tejo, há uns tempos atrás, já por 2 ou 3 vezes. Ontem vi a sua publicação da descarga junto ao Tramagal. Isto tem sido uma luta que tem tido altos e baixos. Há alturas que melhora e há alturas que a poluição piora, correto? Sim, correto. E aí é importante frisar, portanto, essa situação, porque, de facto, nos últimos anos melhorou, portanto, o Rio Tejo, de alguma forma, melhorou. Houve algumas intervenções em alguns locais que melhoraram a qualidade da água do Rio Tejo. Como se sabe, 2018, 24 de janeiro de 2018, foi, digamos assim, a marca mais negativa visível no Rio Tejo, com aquele monte de espuma que apareceu ali e que depois deu asa ao desencadear de todo umas respostas que terminou com a retirada das lamas no Rio Tejo, no troço entre Vila Velha de Ródão e as Portas de Ródão. E, de alguma forma, houve uma intervenção também ali na indústria da celulose que também ajudou a melhorar a qualidade do Rio Tejo. E durante algum tempo, de facto, as coisas, desculpa-me usar esta expressão, portanto, o Rio Tejo melhorou, mas com alguns episódios negativos, mas melhorou. Mas agora, desde, salvo erro, o fim de novembro, que os episódios de poluição, nomeadamente espuma a aparecer ali no sul de Abrantes e também a coloração da água, iniciou-se outra fase que se tem vindo a prolongar e ontem foi mais portanto, uma dessas situações. E ontem teve uma particularidade, é que aquela coloração amarela que está no açude não é normal. A coloração tem mudado ao longo dos tempos, a água esverdeada, a água castanhada, mas aquela coloração amarela e também que se estendia para jusante, que era visível, embora as câmaras muitas vezes não consigam mostrar, portanto, essa cor, em contraste com as pedras, ali com o cascalho, mas de facto, a olho nu, era visível quando ontem, de facto, estendia-se muito para lá do açude. Em relação à questão da espuma, sim, também estendia-se para lá do Tramagal e, como eu hoje acabei por ir verificar em algumas das publicações que fiz, das partilhas, que houve pessoas também a referir a situação na Barquinha, Constância e Barquinha, de facto que a espuma se prolongava por aí fora. E isso é uma situação que teima em continuar, embora nós temos entrado em contacto com a APA, através do Movimento Protege, temos feito muitas denúncias ao SOS Ambiente e Território, que é o CEPNA, e a resposta que obtivemos da APA, da doutora Susana Fernandes, é que de 2 em 2 dias estão a colher amostras ao longo do Rio Tejo. Portanto,
As últimas amostras que nós temos, e que eu tenho, que são de novembro, dos episódios de novembro, acabam por revelar alguns dados preocupantes. Hoje é preciso, quanto a nós, é preciso cada vez mais ter consciência de uma situação. A Albufeira do Fratello, quanto a nós, tem ali um passivo ambiental que não foi a retirada das lamas que de alguma forma ajudou a resolver. Minimizou, mas de facto existe ali um passivo ambiental que possivelmente se irá arrastar por muitos e longos bons anos. E depois também temos outra situação que não ajuda em nada a melhorar a qualidade da água na Albufeira do Fratello, que é a água que já vem de Espanha, que em si já vem portanto, com fósforo acima dos valores normais e ao longo dos anos tem sido, esses valores têm sido medidos tanto na Albufeira de Cedilho, que já é, portanto, teste internacional, e também na Albufeira do Fratello. O CBO5, que é digamos, o oxigênio dissolvido na água, também está acima do valor normal. Ou seja, o valor é entre 5 e 6 e nós tivemos valores de 3. Portanto, estou-me a referir às últimas análises que se pode disponibilizar. Portanto, é só para ver, e isto tem a ver com as amostras à superfície. Então, imagine-se o que é que poderá, qual é que é a concentração negativa, digamos assim, à medida que a profundidade aumenta. Portanto, há ali um passivo ambiental que tem que ser assumido. E há falta de resposta constante, ou de perguntas constantes a uma resposta que não existe. Desculpe estar aqui a trocar tanto a resposta com a pergunta. As perguntas são, e nós temos perguntado constantemente à APA, ao Ministério do Ambiente, qual é que é a origem desta poluição, nomeadamente a origem da espuma. E até hoje não temos conseguido essa resposta e não descansaremos enquanto essa resposta não for dada. Porque não podemos normalizar, portanto, uma situação para nós não pode ser normalizada. Portanto, a poluição, nomeadamente a nível da espuma, a nível da coloração, e nós fazemos bem aqui a distinção entre o que é espuma, pode ser provocada pelo pólen, coloração que pode ser provocada pelas enxurradas na época das chuvas. Portanto, nós, e desculpe-me aqui a expressão, nós já temos experiência suficiente de alguns anos de observação e de consulta a análises e de conferências e de sessões e de ouvir especialistas para também termos já algum crédito para podermos olhar para a água e percebermos o que é que tem a ver com elementos naturais, com causas naturais e aquilo que tem a ver com causas artificiais. E para nós, enquanto não houver uma resposta concreta sobre a origem da espuma, sobre a origem da coloração da água, nós não ficaremos descansados e como é óbvio, penso eu, naquilo que é o usufruto do rio, independentemente da captação de água que existe para consumo humano, existe um problema que tem a ver com as praias fluviais. E falo nesta vertente do usufruto do rio como um bem-estar, como uma qualidade de vida, inclusive para que possa ser também um potencial, ou ser potenciado por empresas que trabalham na área do turismo, do lazer, tendo como ambiente o bom ambiente, a boa natureza, aquilo que tem para oferecer, sendo-se a sua marca e sendo-se o seu chamariz. Como é óbvio, ninguém vai para uma praia fluvial tomar um banho se a água está cheia de espuma, se a água está com coloração, isso aí não, ninguém de bom tom poderá querer e acreditar que isso pode ser a normalização do Rio Tejo. E neste momento é aquilo que eu tenho a dizer. Portanto, este episódio que aconteceu ontem é só mais um, e sinceramente, eu não vou ao Rio todos os dias. Estou com pescadores e eles próprios dizem que, de facto, existe esta frequência aumentou.
enquanto talvez em novembro poderia ser 2, 3 dias, e depois estava algum tempo, mais 4 ou 5 dias, e depois vinha, e agora aumentou de frequência. Mas também temos que ter em conta uma situação que está a acontecer há um ano para cá, que tem a ver com o Covid. E o facto da pandemia também, de alguma forma, também afastou muitas pessoas do Rio. E muitas das pessoas que olhavam para o Rio, neste momento vão menos vezes e acabam por também fazer menos registros, e aí também me incluo eu, o Arlindo e outras pessoas, e de facto isso, de alguma forma, a nossa rede que nós tínhamos de cidadã de vigilância acabou também por diminuir. Mas, de qualquer forma, a relação que nós temos com pescadores é muito forte, é muito próxima, e eles próprios também nos dizem. Infelizmente, até gostaríamos que alguns deles pudessem ter também telemóveis, pudessem fazer o registro, mas infelizmente, pronto, não têm essa apetência. A apetência deles é pescar, é usufruir do rio de outra forma, e não têm essa, digamos assim, essa forma também de poder fazer o registro. Mas nós confiamos, com as devidas, como é óbvio, com as devidas precauções, na informação que nos é dada pelos pescadores. Vocês, entretanto, já tiveram aí o Ministro do Ambiente, já tiveram também agora mais recentemente o Bloco de Esquerda de Santarém, juntamente com a Marisa Matias. Falaram-lhes desse problema. Quais foram as respostas que obtiveram, tanto da parte do Ministro como da parte do Bloco de Esquerda? Bom, sinceramente, em relação ao Sr. Ministro, as últimas referências que há em relação ao Rio Tejo, que eu tenha conhecimento, e porque não acompanho todas as comissões, portanto, as audições em sede da Assembleia da República, de facto, as únicas referências que eu tenho, ou as últimas, têm a ver com o vazamento, digamos assim, que aconteceu na barragem de Cedilho em setembro de 2019, em que em poucos, talvez em cerca de 3 semanas, a barragem de Cedilho baixou cerca de 20 metros. Portanto, ficou completamente vazia, fez com que o Rio Pão Sul, o Rio Erge e o Rio Severo, que faz a fronteira, de um momento para o outro, cavasse uma enorme profundidade, e aquilo que nós estávamos habituados a ver o rio ali a 2 metros na estrada e descer e ficar ali, o rio estava completamente numa profundidade louca, com barcos pendurados pelos cabos, os cais que caíram e partiram, ficaram pendurados e partiram, quebraram. Portanto, desde essa altura, o Sr. Ministro não é dada atenção, mas de facto acabou por delegar, digamos assim, algumas responsabilidades no vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Até o próprio presidente, o senhor Nuno Lacasta, também não se tem referido muito ao Rio Tejo. Pelo menos eu não tenho tido conhecimento na comunicação social, mas como é óbvio, também há outra situação. O Protege, neste momento, tem uma relação muito intensa a nível institucional, e tem feito, portanto, algumas reuniões com alguns ministros, mas eu não tenho acompanhado, portanto, não tenho ido a essas reuniões, mas seria talvez até interessante poder, num tempo próximo, portanto, o Olhares poder até fazer um convite para o Constantino, ou assim, para, inclusive, tendo em conta também essas próprias reuniões. Embora alguma informação vai sendo disponibilizada no site do Protege, mas, de facto, há outro tipo de informação que poderá ser, não sei se divulgada, mas um bom jornalista conseguirá, talvez, poder ter ali outra informação. Mas, de facto, tendo em conta, portanto, a pergunta que me fez, o Sr. Ministro praticamente não se tem referido à questão do Rio Tejo, tem delegado responsabilidades, e tem da parte do vice-presidente, publicamente, há todo
tentar não atribuir, assumir responsabilidades quanto a nós, portanto, a APA, o Ministério do Ambiente, devia desassumir, e nomeadamente aquela referência que eu estou a falar de 2019, portanto, acabaram por não assumir responsabilidades, dizendo que a responsabilidade que era da Confederação Delta, ou Confederação do TES, portanto, que é digamos assim, um departamento do Ministério do Ambiente de Espanha, dizendo que a responsabilidade que era deles, mas nós sabemos que, de facto, que eles sabiam que aquilo iria acontecer e nunca assumiram que o que estava ali em causa, na altura que foi o cumprimento da Convenção de Albufeira, ou a tentativa do cumprimento da Convenção de Albufeira, porque ao longo do ano foram sempre, digamos assim, disponibilizando água de acordo muito com aquilo que é a gestão economicista para a produção de energia elétrica, e depois chegou-se àquela altura, como se sabe, portanto, a Convenção de Albufeira, o ano hidrológico da Convenção de Albufeira vai de setembro a outubro do próximo ano, ou de outubro de um ano a setembro do outro, portanto, e naquele período tem que haver, a Espanha tem que libertar no mínimo 2.700 hectómetros cúbicos de água, e chegou-se a agosto, e salvo erro, estávamos muito longe desse valor, se eu não me engano, e agora não tenho os dados aqui à minha frente, e a conversa está a fluir, e eu não, sinceramente, há dados que depois, mas recordo-me que faltavam cerca de 400 hectómetros cúbicos, portanto, estávamos muito longe daquilo que seria o valor a atingir. E na tentativa de não haver, digamos, sanções da União Europeia, tentaram daquela forma cumprir a Convenção de Albufeira. Isso aí, eu estou-me a desviar um bocadinho da pergunta, mas penso que é importante, porque ao fim e ao cabo também acaba esta resposta acaba por também, ou poderia ser a resposta àquilo que está a acontecer no Rio Tejo, e que de alguma forma poderia ajudar a minimizar o que aconteceu ontem no Rio Tejo. Portanto, aqui, a questão da Convenção de Albufeira, nós defendemos que haja caudais ecológicos, ou seja, caudais contínuos, para que o Rio Tejo possa ser um Rio Tejo fonte de vida, e que as disponibilidades do Rio Tejo possa servir toda a gente. E o que é que quer dizer com isto? Que possa então servir as indústrias, mas que também possa servir à agricultura, que possa servir a captação da água, que possa servir também o usufruto a nível daquilo que é as praias fluviais, a vida no Rio Tejo, as espécies migratórias, portanto, a sua própria procriação, desculpe lá esta expressão, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o rio fonte de vida, que é o Rio Tejo. E nós defendemos, portanto, caudais ecológicos e contínuos. Isso quer dizer que, para nós, a Convenção de Albufeira, a nível da quantidade de água, embora esta quantidade de água se possa manter, porque nós já percebemos que não há vontade do governo português de rever, portanto, a Convenção de Albufeira a nível da quantidade, mas mesmo esta quantidade poderia ter uma distribuição muito mais equitativa, diária, semanal e mensal ao longo do ano, e isso, como é óbvio, obrigaria as empresas de produção de energia elétrica a não armazenar a água, porque nós sabemos que, de facto, a água portanto, portanto, a eletricidade em potencial que está ali, não é? Porque em poucos segundos estão a produzir, como não podem armazenar eletricidade a nível das baterias, então armazenam a água nas barragens, para que depois possam, no mercado, colocar a eletricidade ao preço que acharem que sirva os seus interesses, e nós sabemos que é o lucro. Portanto, essa situação faz com que os caudais do Rio Tejo sejam muito irregulares. E inclusive, aquilo que poderia ser, portanto, um bem, e nem falo aqui do ciclo dos sedimentos, do transporte dos sedimentos, até porque eles já estão limitados pela barragem do Fratel, pela barragem de Belvedere, mas isto estamos a falar num tempo em que a ecologia e o ambiente ainda eram,
portanto, objetivos muito longe daquilo que hoje podemos falar, não é? Mas sabemos que depois, nos anos 90, foram construídos, portanto, foi construído um travessão no Rio Tejo. Aliás, por curiosidade, esse travessão foi o que deu o grande mote a que as pessoas que já se interessavam por Rio Tejo se pudessem juntar e unidos terem muito mais força e conseguirem captar a comunicação social, conseguir colocar o Rio Tejo na ordem do dia da política nacional e pronto. Isso foi uma mudança a nível daquilo que é o movimento associativo, mas já havia, como é óbvio, o Protege era desde 2019 e já havia as outras associações. Mas isso foi um modo para que os cidadãos pudessem, eles próprios, envolver-se diretamente numa coisa que era próxima. É próxima, está ali à nossa porta. E isso acho que foi também o grande salto que se deu. E depois a construção também do açude aqui em Abrantes em 2005, também de alguma forma acabou por limitar, portanto, a nível daquilo que é o ciclo dos sedimentos. Mas mesmo em relação à poluição, nós sabemos que o caudal, tanto que a água que pode ser dissolvida, a poluição, se houver um caudal muito mais volumoso, mais contínuo, e isso é um dos grandes, digamos assim, uma das grandes reivindicações que eu faço, o grupo onde estou, o Protege e outros grupos, que nós fazemos e que é importante, que ajudaria em casos de excessos, digamos assim, porque nós também não temos a ilusão que de facto é quase impossível, tendo em conta aquilo que é o sistema de produção vigente e o sistema económico, que há sempre custos ambientais para aquilo que será, portanto, algumas indústrias, mas seria, de alguma forma, uma forma de dissolver e de que pudesse haver depuração em tempo com menor tempo, digamos assim, e que pudesse haver essa depuração da água. E isso não acontece, e pronto, e depois acontecem estes focos aqui, que nós, de facto, é uma situação que se está a tornar normal, e quanto a nós não pode continuar. Nós queremos respostas das entidades responsáveis. Também achamos, desculpa estar eu a monopolizar, também achamos que de alguma forma houve também da parte dos municípios ribeirinhos também algum levantar de armas, desculpa a expressão, na altura quando houve os episódios de poluição, grandes episódios, foi formada uma comissão no âmbito do Ministério do Ambiente, através de um decreto de 2016, em que houve uma comissão de ambiente, foi formada, do acompanhamento da poluição do Rio Tejo, em que estava, portanto, diversas instituições, portanto, o Ministério, o IGAMAOT, portanto, alguns municípios e outras entidades que, de alguma forma, se reuniam periodicamente para avaliar qual é o trabalho que tinha sido feito. E neste momento achamos que essa comissão, de alguma forma, foi desativada e hoje verificamos que, possivelmente, essa comissão faria sentido reativar outra vez essa comissão, porque achamos que a proximidade com que os presidentes de Câmara, os executivos, olhavam para o Rio e confrontavam-se uns aos outros com o trabalho que cada um fazia, e por quem está por cima, se fizer bem, quem está em baixo agradece, mas se fizer mal, quem está em baixo pode não se manifestar publicamente por esse problema, mas de facto não fica nada agradado e nesse aspecto pensamos que seria uma medida a tomar num breve prazo, porque esta questão não podemos continuar, porque nós queremos melhorar e não vamos desistir e não vamos parar enquanto nós não temos um rio em que nós possamos olhar para o rio e atenção, o facto da água estar límpida e não ter espuma não quer dizer que não tenha poluição, mas isso são outros assuntos que nos preocupam muito, mas que temos que ir por etapas, porque de facto depois aquilo que eu estou a falar já tem a ver com outros meios técnicos que nós não dispomos e é muito complicado, não é? Ou seja, vocês já ganharam aqui pequenas batalhas, mas ainda podemos dizer que ainda há muito para ganhar a verdadeira batalha, que é livrar o Tejo de toda esta poluição. Sim, sem dúvida. Acho que a grande batalha é a batalha da consciência ambiental.
e da consciência ambiental transversal a toda a sociedade. Não é pelo facto de uma pessoa ter maior ou melhor formação que tem essa consciência ambiental. E isso é o grande desafio, é a batalha da consciência ambiental. Porque nós, infelizmente, sabemos que há muita, das populações ribeirinhas, que há muitos que se interessam pelo rio, que há muitos que vão todos os dias ao rio, mas também sabemos que há muitos que viraram as costas ao rio, que já não têm aquela relação que os seus pais tinham, que os seus avós tinham, porque sabem onde é que podem ir pescar o peixe, ao supermercado, portanto, de facto houve essa, digamos assim, esse desligamento das populações ribeirinhas do Rio Tejo, que a nós nos preocupa imenso e pensamos que a consciência ambiental que será a grande batalha e que será ela que poderá, inclusive, poder dar a volta a esta situação. Em relação a um dos grandes objetivos que nós também temos e que tem a ver com os contactos e com a relação muito próxima que nós temos com associações de Espanha, tem a ver com olhar o rio como um só. Haver um plano de gestão do Rio Tejo desde a cabeceira até à foz. Isso é o grande objetivo que nós defendemos. Porque nós sabemos, por muito trabalho que nós possamos fazer em Abrantes, na Barquinha, em Santarém, ou que possam fazer os coletivos em Arrués, em Toledo, que enquanto não houver uma gestão conjunta e uma visão única sobre o Rio Tejo, que esta batalha será sempre uma batalha constante, digamos, os ganhos serão sempre esporádicos, queremos que os ganhos sejam maiores do que depois o retrocesso, isso sem dúvida, e temos conseguido isso, mas tem tido grandes custos, porque de facto existe muito pouca gente, digamos assim, muitos poucos cidadãos a interessar-se por estas batalhas e torna-se extremamente extenuante para os mesmos, digamos assim. Não somos assim um grupo tão numeroso, torna-se extenuante quando nós temos que confrontar com um poder de facto imenso, seja o poder das indústrias, que sistematicamente, quando acha que de facto os seus interesses estão a ser de alguma forma abalados e por vias institucionais não conseguem resguardar, não têm qualquer problema em colocar processos tanto aos ativistas, e nós temos aqui, o Arlindo tem sido um campeão nesse aspecto, com processos, há vários processos ali na zona de Torres Novas, na semana que vem, acho que na quarta-feira, eu próprio vou a Torres Novas, também num processo do Arlindo, e isso é uma situação que de facto que nos preocupa imenso e que queremos mudar isso. Nós já estamos a trabalhar nisso através do estatuto, digamos assim, da criação não é bom estatuto, mas que haja um regime que possa proteger o ativista ambiental. E a própria defende outra coisa, e espero que nos próximos tempos que também consiga colocar na agenda, é também ser criado um currículo ambiental para as empresas. Porque não podemos permitir empresas que estejam, por exemplo, no Conselho de Abrantes, isto é, ou de Torres Novas, que estejam aqui portanto, em sucessivos incumprimentos, que depois se mudem de armas e bagagens para outro distrito ou para outro conselho mais afastado, em que não são conhecidos ou não são muito conhecidos, e que o Ministério do Ambiente, porque conhece, seja o IAPMEI, seja quem for. Portanto, aquilo que são as instituições que têm a responsabilidade de licenciar, de fiscalizar, não possam ter uma ferramenta que, de alguma forma, possam fazer uma análise e uma avaliação daquilo que são, portanto, aquelas empresas, aqueles gestores, e qual é que é a sua pegada, digamos assim, a nível dos atentados ambientais, e isso achamos que é importante que possa ser introduzido, eu acho, e tento, e desculpe estar aqui a falar nisso, mas é uma das coisas que eu defendo e que espero que mais tarde ou mais cedo possa ser introduzido, porque não faz sentido, não é? De alguma forma, haver empresas que cumprem e que nós sabemos que a segurança fica mais cara.
Nós basta ver numa empresa de construção civil, não é preciso, é uma empresa de construção civil que compra os seus equipamentos de proteção individual para os seus empresários, que monta os andames, que monta toda a estrutura a nível de segurança e que leva mais tempo, não é? Portanto, mas de alguma forma consegue dar segurança tanto aos seus empregados como também a nível daquilo que é a imagem da empresa. Mas isso tem custos. E não podemos aceitar que haja empresas que, em prol do lucro, que acabam por descurar aquilo que é portanto, o cumprimento das normas, seja de segurança, seja ambientais, sejam outros, e que estejam no mercado, de alguma forma, a desvirtuar aquilo que é a concorrência. E isso para nós também é uma situação que não pode continuar, não é? Nós tem que ser quem cumpre, e nós quando dizemos quem cumpre é porque concordamos que de facto o caminho é aquele, não é? E por aí, porque tem a ver com a sustentabilidade ambiental, tem a ver com todo aquilo que é o legado às novas gerações. Nós não podemos, de alguma forma, aceitar que as empresas que cumprem sejam até penalizadas, porque de alguma forma acabam por não ter, digamos assim, a retribuição daquilo que será a sua aposta no futuro, e no presente e no futuro. E é importante colocar isto em cima da mesa, e nós não podemos andar aqui a pensar que as certificações ambientais são o garante de que aquela empresa cumpre, porque nós aqui ao longo do texto, como é óbvio, não vou estar aqui a nomear empresas, mas sabemos que há empresas certificadas que elas próprias foram as causadoras, tudo indicia, foram as causadoras de grandes focos de poluição ao longo do tempo. E não é uma certificação ambiental também que possa, só ela própria, dar a garantia. E por isso, se calhar, leva-nos a outra coisa, que tem a ver com a fiscalização. Porque eu estava-me a lembrar também a certificação ambiental, ok, mas eu também estou a propor um currículo, mas se houver só um currículo, se não houver fiscalização, se calhar vai dar ao mesmo, não é? Acaba por ir dar ao mesmo. Portanto, e isso leva-nos àquilo que tem sido também uma das grandes pechas, digamos assim, e que é reconhecido pelo vice-presidente da APA, da Agência por do Ambiente, que é a falta de recursos humanos e a falta de recursos materiais. E basta ver, eu estou a falar porque tenho conhecimento, porque estive em várias reuniões no âmbito do plano de gestão da região hidrográfica, portanto, no terceiro ciclo, que está agora a ser terminado, e que é no âmbito da Diretiva Quadro da Água, né, que termina em 2027, vamos para o último ciclo, que é 2022-2027, e ele falou na questão da rede de monitorização que existe em Portugal, seja através de câmaras, seja através de estações, que só isso já é um encargo volumoso a nível financeiro para a sua manutenção. Também, e que requer também recursos técnicos, recursos materiais, e estávamos a falar no âmbito do alargamento das zonas de cheias, que aqui digamos, na região hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, que vai passar de 3, salvo erro, para 15. Portanto, e isso tem que haver uma monitorização. Portanto, e só isso já estava a causar, e ele próprio lançou os desafios portanto, à sua equipa, se não seria uma pergunta que se pudesse colocar ao Ministério do Ambiente sobre esta questão. Portanto, há falta de investimento, quanto a nós, a nível de recursos humanos, há falta de investimento a nível de recursos materiais, e depois revela-se no terreno, e muitas vezes quando estão a falar onde é que andam os famosos guarda-rios, de facto, aqueles 5 foram apresentados, penso que até foi a última, se calhar até foi a última aparição do Ministro do Ambiente aqui nesta região, a nível de poder inclusive anunciar alguma coisa de bom. Penso que foi isso. E de facto aquilo que aconteceu é que eles ficaram, salvo erro, estão 2 em Castelo Branco e foram 2 para Lisboa, e acho que um anda no Rio, mas os outros acabam por... Pronto, há muita falta de recursos humanos. Isso reflete-se na fiscalização, e podíamos também
até alargar isso ao ICNF, que tem a ver também tem a ver com a questão das florestas, cortamento florestal, e que também há falta de fiscalização, e que está tudo ligado àquilo que é a bacia hidrográfica, mas pronto, que aquilo que é fundamental, digamos assim, ministérios fundamentais, acabam por estar, de alguma forma, completamente descapitalizados, a nível daquilo que é os recursos humanos e a nível daquilo que é os recursos financeiros e materiais, e enquanto o ambiente não for a prioridade das políticas públicas, há de ser muito difícil nós conseguirmos reverter algumas situações. Há de ser muito difícil, mas nós cá continuamos, de alguma forma, para que essa consciência ambiental que eu falava há pouco, que possa chegar cada vez mais longe, e quem tem poder de decisão, e aqui falo a nível micro, falo a nível que são os presidentes de junta e os presidentes de Câmara, que possam ter mais que um discurso em reuniões de Câmara e também uma atuação protocolar, que possam ter outro tipo de atuação que se juntem às populações e que de alguma forma acabem por defender as populações, não só de uma forma, pronto, não digo que não é uma forma legítima, e claro que é, porque tem que haver cooperação institucional, e isso aí, longe de mim estar a dizer que, Sr. Presidente, em vez de estar a ligar para a Agência de Proteção do Ambiente, vá filmar e coloque no Facebook, ou faça isto, ou faça aquilo, promova uma manifestação, promova... Portanto, sabemos que cada instituição, que cada cargo que se ocupa há deveres, mas também há, às vezes, quando as situações são de alguma forma já frequentes e não andam, acho que é preciso tomar atitudes corajosas e audazes, e acho que é preciso. Nós precisamos aqui na nossa região de pessoas corajosas, pessoas audazes, pessoas que possam dizer, não, o Rio Tejo é nosso, o Rio Tejo é importante haver economia, nós precisamos de economia, mas também precisamos de empresas que não prejudicam as outras, e precisamos de que o rio seja de todos, que haja usufruto do rio por todas as pessoas, precisamos de que as espécies piscícolas possam migrar, precisamos de um rio fonte de vida, e se não conseguimos fazer naquilo que é respostas, digamos assim, mais centralizadas, tem que haver outra forma de fazer este caminho, e nós sabemos que este caminho também passa pelas escolas. Também sabemos que a educação ambiental é muito importante, e de alguma forma também achamos que aí há uma falha. Nós não temos dúvida. Eu, sinceramente, eu moro a 15 km do Rio Tejo, mas vou muitas vezes ao Rio Tejo. Há uma escola que está a 300 metros do açude. Eu não sei se algum professor dessa escola alguma vez, uma escola secundária, se alguma vez lá foi com os alunos lá ao Rio, e falar com eles e até fotografar, e não sei se alguma vez fez isso. Eu sei que há programas no âmbito daquilo que é a bandeira azul, há programas nas escolas, mas são programas que ficam fechados dentro da sala de aulas, e que depois ao fim faz um relatório e cumprir esses objetivos, mas de facto quando sai à porta da escola, o que é que acontece? E isso, de facto, a consciência ambiental é o que eu estava a dizer. A consciência ambiental tanto está num pastor como está no ministro. Eu acho que há coisas que se aprendem e que faz parte da sensibilidade das pessoas e do conhecimento, de facto, como é que é a vida a nível local, e como é que é a relação que nós temos, e a dependência que existe entre nós e entre os outros, seja entre as espécies, a dependência que existe. E pronto, e nesse aspecto há um caminho que se tem que fazer, sem dúvida. Entretanto, aqui das pessoas que nos estão a acompanhar em direto, temos aqui a Carla Branco, que diz que as crianças e jovens estão muito mais sensíveis a estas questões. E depois temos aqui uma pergunta do Peter, que pergunta se o Armindo acha que é Portugal ou Espanha que trata melhor o Rio Tejo neste momento. Portanto, em relação à questão das crianças, sem dúvida, eu próprio penso que as crianças
estão muito mais sensibilizadas e apreendem, pelo menos nas idades mais precoces, digamos assim, melhor a informação. A questão que se coloca depois é, à medida que vão crescendo, qual é que é o seu desenvolvimento a nível dessa sensibilidade, porque dá-me a impressão, e eu próprio também já há alguns anos acompanho projetos em que a questão ambiental, de uma forma descontraída, de uma forma até um bocado lateral, sem saber que estão a falar de ambiente, estão a trabalhar o ambiente, depois, a nível daquilo que é o desenvolvimento e à medida que entra na idade adolescente e depois adulta, não sei até que ponto essa consciência fica lá, como é óbvio, mas depois dá-me a impressão que não existe como há um dar e receber ali em certas idades, que acaba muitas vezes essa sensibilidade e esse interesse ficar um bocado comprometido e porque também os ambientes que frequentam e depois os adultos, não é? Os adultos não são exemplo e depois quando chega ali a uma certa idade em que tem que ir para o mundo do trabalho, aquilo, ali já não há muita a decidir, não é? Pode só optar por uma via mais ecologista, por ser vegan, portanto, pode-se optar por isso, mas depois aquilo que é o sistema que está implantado, digamos assim, a nível da produção, a nível de tudo aquilo que é a cadeia, acaba por também, digamos assim, muitas vezes consumir toda a aprendizagem que foi feita numa adolescência, na escola, mas eu não tenho dúvidas que o futuro é por aí e há com muita facilidade se consegue, portanto, haver digamos assim, uma manifestação a nível mundial, como já aconteceu, à volta da Greta, como é óbvio, a nível mundial, haver todo em diversos países uma movimentação imensa, não é? Que era impensável, nós queremos saber, e porque há uma identificação que tem a ver com a juventude, que tem a ver com os ideais e estarem todos naquela, digamos assim, naquela fase, e de facto conseguiu-se, e isso é a esperança, não tenho dúvida, e mais que esperança, espero que aí que seja o futuro, e sem dúvida acho que essa questão que foi colocada aí, ou essa, digamos, esse comentário, acho que sim, sem dúvida concordo perfeitamente e o caminho é esse. Em relação à questão do Rio Tejo, quem é que trata melhor o Rio Tejo? Pois, a Espanha não trata nada bem o Rio Tejo. E como sabe, portanto, a água corre para Portugal, não corre para a Espanha, e uma coisa é certa, aquilo que acontece em Espanha, muito das consequências, nós depois em Portugal é que sofremos com ela. Mas de facto, a Espanha tem imensos problemas naquilo que é a gestão do seu rio. Eu posso falar, tem duas centrais nucleares, uma acima de Madrid e outra aqui já na Extremadura espanhola, aqui perto de Cáceres, aliás, está na província de Cáceres, portanto, e não quer dizer que isto esteja a tratar mal, o rio a tratá-lo bem, mas de facto são portanto, instalações que, se houver um acidente, incidentes há muitos, já houve muitos, e ainda há dias houve um em Trilho, portanto, incidentes são coisas, digamos assim, são ações, portanto, intervenções ou problemas que foram internos, que não saíram daquilo que é o espaço da central, mas se acontecer, e poderia nomear aqui alguns acidentes a nível e o último foi Fukushima, pelo menos conhecido, e nós ainda hoje não sabemos qual é que é os efeitos a nível não só do Japão, mas toda uma área do oceano, que inclusive é que pode chegar cá, e se calhar já chegou. Portanto, Espanha nesse nível, logo aí já é de facto quanto a nós, já está a tratar pior que nós. Agora há um transvaso no Rio Tejo. Nós nestas coisas, como vemos o Rio Tejo só como um rio comum, nós dividimos o Rio Tejo em 3 subbacias. Portanto, a cabeceira, que é o Alto Tejo, que vai desde que nasce até quase à zona de Madrid,
e depois de Madrid até à fronteira portuguesa, que é o Médio Tejo, e depois o Baixo Tejo, que é em Portugal. Portanto, mas nós em Portugal, nós temos, salvo erro, não chega a 200 quilómetros de rio, e em Espanha são quase 1000. Portanto, eu, desculpe, não estou agora, não tenho aqui os quilómetros bem presentes, e por aí, portanto, também não queria estar a ser muito preciso, porque não tenho aqui essa informação. Mas uma coisa é certa, há um transvase, tanto em Espanha, que é acima de Madrid, que tira 80% da água do Rio Tejo de uma bacia, da bacia do Rio Tejo para a bacia do Segura. O Rio Tejo, em vez de desaguar em Lisboa, muitas vezes está a desaguar no Mediterrâneo. Portanto, isso é logo, isso é logo uma consequência nefasta para o Rio Tejo, logo em Espanha. Faz com que o Rio, quando chega a Aranjuez, que é onde vai dar, portanto, o Rio Jarama, que vem de Madrid, muitas vezes o caudal do Rio Tejo é menor que o caudal desse rio, que é o Jarama, que desagua na zona de Aranjuez. E mais, é que esse rio vem completamente poluído. E a capacidade de depuração, que há bocado falava, se o caudal fosse mais elevado, mais volumoso, não existe. E nós, não sei se já alguém viu imagens de Toledo, aquela Toledo praticamente fica rodeado pelo Rio Tejo, e de facto nós já tivemos aqui experiências de aquilo que aconteceu aqui no Rio Tejo em 2018, e também já tinha acontecido antes, aquelas fotografias de imensa Espanha, de imensa espuma, desculpa, não é imensa Espanha, portanto lá são normais, e uma cidade milenar em que o turismo é a sua principal fonte, está completamente maniatado com isso. E depois podemos entrar também na questão, assim, agora resumindo, portanto, Espanha, a nível daquilo que é o tratamento urbano e o tratamento residual, é muito deficiente, tanto que não está a cumprir a Diretiva Quadro da Água. E nós, nesse aspecto, tivemos problemas, portanto, alguns problemas em Vila de Roda, tivemos aqui na Ortiga e talvez em Abrantes, e alguns problemas, mas de alguma forma conseguimos colmatar no tempo também essas, minimizar, não é colmatar, minimizar. Portanto, eles, a nível daquilo que é a questão do tratamento das águas residuais, portanto, ficam muito a dever a Portugal. Naquilo que é também as águas, a nível das águas residuais industriais também. Agricultura intensiva. E por isso se vê o Tejo Internacional, que aquele monte de verde, em que tem a ver com os nutrientes a mais, digamos assim, e que provoca que aquele tipo de planta cresça e com efeitos nefastos naquilo que é a qualidade da água e que chega já assim a Portugal. E, sem dúvida, eles sem dúvida, têm um troço muito maior. Portanto, à volta de 70%, 60 e tal por cento do rio é em Espanha. Mas, de facto, a nível daquilo que é a consciência ambiental e a forma como a indústria utiliza o rio, são bem piores que nós. Então, e basta ver que, por exemplo, só na Extremadura eles têm 5 barragens em que estão a produzir energia elétrica. E 2 barragens têm um sistema em que a água passa nas turbinas e depois durante a noite, portanto, durante a noite, aproveitando a energia eólica, a preço quase, muitas vezes, que se calhar ainda pagam apenas utilizar a energia, essa energia, acabam por bombear outra vez a água para a albufeira, e a água, com o tempo, acaba por degradar-se, e isso, nesse aspecto, eu não tenho dúvidas, de facto, que eles tratam o rio, na generalidade, tratam o rio pior que nós, mas nós é que sofremos também com isso. Espero bem que eles não me estejam a ouvir e depois não venham a dizer o contrário, mas eu estou a falar também também por conhecimento de causa, porque eu próprio também já estive em reuniões naquilo que é o plano também da bacia hidrográfica, em que teve a Confederação e houve algumas sessões, e eles próprios abordaram isso e falaram com dados, e compilando os dados, sem dúvida que eles, nesse aspecto, estou a falar do Rio Tejo, não estou a falar depois daquilo que será a bacia hidrográfica, estou a falar na questão do Rio Tejo. Uma coisa que eu acho que eles, de alguma forma, pelo menos naquilo que penso eu que eles estão a trabalhar
um bocadinho melhor que nós, pelo menos a nível de modelos. Tem a ver com as consequências das alterações climáticas. De facto, eles apresentaram ali, portanto, alguns modelos já, modelos para 50 anos, para 100 anos, portanto, são modelos, mas de qualquer forma dá-me a impressão que eles aí, nesse aspecto, estão a trabalhar melhor ou estão a apostar mais nessa área. Mas pronto, mas nós sabemos que uma coisa é aquilo que se faz no papel, uma coisa é as conferências, e agora passo para Portugal também, uma coisa é as sessões, uma coisa é aquilo que se anuncia, outra coisa é aquilo que se executa. E nesse aspecto, tanto o plano de gestão da bacia hidrográfica do Rio Tejo e Ribeiros do Oeste dá-nos esses dados, e se nós no primeiro ciclo, que foi 2009 a 2015, tivemos uma execução aí na volta dos 49%, na segunda já ia portanto, para os 72%, e o terceiro seria dos 72% até aos 100%. Portanto, e de facto, no primeiro tivemos essa execução, no segundo já não conseguimos chegar aos 72 e agora vamos lá ver como é que é. Embora nós também sabemos que, é óbvio, à medida que as coisas avançam e que certas medidas é mais fácil implementar no início algumas medidas, mas depois aquelas mais complexas que têm a ver com financiamento, muitas vezes até tem a ver com o tempo que demora certas medidas a serem implementadas. Portanto, por exemplo, a questão de que eu falei, da bacia da Albufeira, do Fratel, essa será uma medida, quantos anos é que demorará a ser implementada, não é? Portanto, há medidas que nós sabemos que são incompatíveis para este prazo. E por isso, à medida que o ciclo avança, também é óbvio que as medidas mais difíceis também vão sendo proteladas no tempo e adiadas, mas pronto, mas de facto, penso que respondi à pergunta sobre quem é que trata melhor o Rio Tejo, e não sei. Senhor Ramiro, agradecer-lhe por ter estado aqui à conversa comigo sobre este tema e esperar que tudo isto passe e que venhamos a ter o Rio Tejo como era antigamente. Sim, sim, sim. Portanto, será esse o nosso objetivo de todos, e acho que o Olhares TV também tem feito um excelente trabalho, e não é por ser convidado, porque já está no terreno muitas vezes, e por isso é importantíssima a comunicação social, e seja local, seja nacional, seja regional, poder divulgar e poder estar no terreno, poder dar a voz a quem está no terreno, e também daí agradeço profundamente este convite. Espero que de alguma forma possa ter, portanto, ajudado a dar uma visão daquilo que também é parte do trabalho que eu tenho feito e também do esforço que nos últimos anos nós temos feito no sentido de ter mais informação e dar uma resposta, não só de colocar imagens no Facebook ou nas redes sociais, mas dizer porque é que as colocamos, o que é que lá está, o que é que está por trás daquilo. Porque isso também foi um grande avanço que aconteceu a nível de alguns ativistas ambientais. É que, de facto, nós preocupámos em aprender o que é que está por trás das imagens. Não é só as imagens, não é só porque lá estão as imagens. Nós sabemos muitas vezes o que é que está ali. Não conseguimos provar, mas sabemos. E isso deu-nos também muita capacidade de intervenção em diversos fóruns e mesmo nos ministérios. E por isso agradeço portanto, esse convite. Estou disponível. Espero que não tenha sido muito maçudo, digamos assim, na informação, e que não tenha monopolizado também portanto, este espaço, mas de alguma forma também senti a necessidade também de poder desenvolver, até porque é importantíssimo passar a mensagem e que haja consciência ambiental. Sem ela, andamos por aqui meio perdidos. Muito obrigado, agradeço. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado. Estivemos aqui à conversa com Arlindo Silveira, ele que é ambientalista e juntamente com vários colegas, um deles muito conhecido que já apareceu em vários vídeos nas televisões portuguesas, que é o conhecido como o Guardião do Tejo, Arlindo Marques, aqui a falar sobre as preocupações que têm sobre o Tejo, o que têm feito
em relação a esta poluição que vamos assistindo no Rio Tejo, o rio que tem, de certa forma, juntado os portugueses e os espanhóis em algumas cimeiras sobre este tema. E aproveitar para agradecer também a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Entretanto, dizer que aqui o nosso convidado desta tarde, Armindo Silveira, é membro da Protege, Movimento pelo Tejo, associação esta, para Protege, que amanhã, dia 5, pelas 18 horas, irá fazer a apresentação e debate de um memorando chamado Por um Tejo Livre. Estará disponível toda a informação, aliás, já está disponível toda a informação no Facebook deles, é só pesquisar Protege, Movimento pelo Tejo, e está lá desde o memorando até o que vai, digamos assim, um resumo do que vai acontecer naquela apresentação. Segundo os próprios dizem aqui no cartaz, começa pelas 18 horas e é aberto a cidadãos, pescadores, investigadores, organizações não governamentais, autarcas, instituições governamentais e decisores políticos. Portanto, resumindo isto, qualquer pessoa pode fazer parte e assistir a esta apresentação e debate deste memorando chamado Por um Tejo Livre. Vocês que estão desse lado, agradecer-vos, agradecer aqui à Carla por estar a acompanhar também este direto e ao Peter, que aqui estiveram a comentar e a colocar algumas questões ao nosso convidado Armindo Silveira. E o resto de uma boa semana e de um bom dia de trabalho, e que tenham cuidado e protejam-se, porque embora os números do Covid tenham baixado, ainda não desapareceu, que é aquilo que podemos dizer. Portanto, saúde, força e protejam-se, tenham cuidado. Continuação de um bom trabalho para todos vocês que nos acompanharam aqui esta tarde nesta entrevista, conversa, digamos assim, com o deputado municipal